Curso OKR, Desdobramento da Estratégia Empresarial, Metodologia e Aplicação, Módulo 2. Neste módulo 2, nós vamos considerar, primeiro, por trás dos OKRs, cultura OKR, diretrizes estratégicas, fatores críticos de sucesso, planejamento estratégico. No item 2, construção de objetivos. Nós vamos falar um pouco sobre objetivos, exemplos de objetivos, formular objetivos através de verbos, tipos de objetivos, objetivos aspiracionais. Terceiro, construção de Key Result, resultados-chave. KR não são tarefas, KR são SMART, Stretch Goal, KR desafiadores, exemplos de KRs. Quarto, tipos de KRs, valor, qualidade, eficiência e milestone. Quinto, erros mais comuns na construção dos OKRs. E sexto, KRs não são tarefas. Tudo isso nós vamos considerar nesse módulo 2. O que está por trás dos OKRs? Vamos falar agora sobre cultura OKR. OKR não é apenas uma metodologia de gestão de metas, é uma ferramenta de transformação corporativa. Objetivos e resultados-chave são targets ambiciosos que estimulam os funcionários e a empresa como um todo. É um processo diferenciado de desenvolvimento de pessoas, disseminando a cultura disruptiva e o espírito empreendedor e de dono de negócio. Crie uma cultura na qual pessoas podem se arriscar sem ter medo das consequências, evitando a tentação de jogar pelo seguro. Diretrizes estratégicas representam quais serão as prioridades a serem levadas em conta para a formulação dos OKRs. São definidas essencialmente por 3 pilares. Primeiro, missão. É o propósito de ser da empresa, ou seja, quais são as intenções que guiarão o negócio na tomada de decisões. Segundo, visão. É a reflexão sobre o futuro do seu negócio, isto é, as aspirações e metas que a empresa deseja conquistar. Terceiro, valores. São os princípios, crenças e virtudes que a empresa seguirá para alcançar seu propósito. Fatores críticos de sucesso. Estes fatores têm o poder de determinar o sucesso ou o fracasso do empreendimento. A empresa que reconhece seus fatores críticos de sucesso torna-se referência para seus clientes, otimiza os resultados e adquire vantagem competitiva. Todos os pontos críticos devem ser avaliados de forma minuciosa, pois delimitam as condições vitais para a empresa sobreviver e, mais que isso, guiam o desenvolvimento e crescimento do negócio. Por serem um recurso estratégico para o negócio, devem refletir diretamente nos objetivos e resultados-chave macro da empresa. É comum as empresas quererem implantar OKR sem terem um plano estratégico definido. Este elemento é a base de toda a estrutura de objetivos da companhia. Para o desenvolvimento do plano, recomendamos a utilização de ferramentas como a matriz de SWOT, Business Model Canvas, matriz BCG e análises comparativas. A partir dos OKRs, é possível direcionar o negócio com clareza e garantir o alinhamento estratégico. Então isso é muito importante, já traçar uma base com a estrutura, já com um plano estratégico previamente definido. Construção de objetivos. Agora vamos falar um pouco sobre objetivos. Os objetivos
são os sonhos da empresa, times e funcionários. São definidos em frases simples de acordo com a visão e expectativas do negócio. A principal função do objetivo é comunicar. A linguagem é a principal ferramenta para mobilizar as equipes através de propostas de ações concretas. Devem sempre ser qualitativas e aspiracionais, possuir prazo de conclusão e responsável, além de poder ser questionado pelas equipes. Exemplos de objetivos: dominar o Brasil, deixar nossos clientes apaixonados, pagar as contas sem sufoco, detonar em vendas. Então, esses são alguns exemplos de objetivos. Formular objetivos através de verbos. Criar seus objetivos a partir de verbos é a melhor maneira de estimular os funcionários a pensarem de forma clara e pontual. Escolhas adequadas de verbos são fundamentais para informar a intenção do objetivo, evitando o emprego de expressões genéricas que se prestem a muitas informações. Exemplos de verbos: conquistar, lançar, aumentar, potencializar, criar, gerar, desenvolver. Então, isso estimula os funcionários a buscarem objetivos que realmente vão estar alinhado a propósito de crescimento e de resultado da organização. Ok? Tipos de objetivos aspiracionais garantem o sucesso da organização. Estão relacionados com as métricas essenciais da empresa, como projetos referentes ao lançamento de produtos, contratações, share de mercado e etc. Exemplos de verbos. Primeiro, lançar novo produto no Q2. Segundo, aumentar o número de funcionários. Terceiro, aumentar a participação de mercado. Então, isso são alguns tipos de objetivos. Aspiracionais. Motivam e desafiam as equipes. São ideias ambiciosas. Big picture. São projetados para ajudar os funcionários a entender como podem contribuir para o crescimento do negócio. Exemplos: ser líder na América Latina é um objetivo. Construir uma estratégia online fulminante, outro objetivo. E terceiro, desenvolver equipes maravilhosas. São exemplos ou alguns exemplos de objetivos. Objetivos aspiracionais. Você teria orgulho de falar para o CEO ou para toda a empresa qual é o seu objetivo? Ele te deixa motivado para sair da sua casa e ir trabalhar? Normalmente está nessas duas perguntas, porque está envolvido diretamente com objetivos aspiracionais. O que você aspira? O que você tem de propósito? É a essência dessas duas perguntas, beleza? Vamos falar um pouco sobre construção de Key Result. Resultados-chave. Os resultados-chave, KRs, são os critérios de sucesso do objetivo, ou seja, os passos mensuráveis necessários para completá-los. São utilizados para entender de forma mais direta se estamos evoluindo ou não. É vital que estes dados sejam quantitativos para que não haja dúvidas em relação ao progresso, evitando subjetividade. Os KRs também devem ser ambiciosos e desafiadores, ao ponto de tirar os colaboradores ou os funcionários e times da zona de conforto. Agora preste atenção nessa frase de Peter Drucker. Se vocês não conseguem mensurar, vocês não podem gerenciar. Então é muito importante. Se definiu o KR,
e não tem como mensurar, então ele não pode ser gerenciado, ok? O que é feito dos resultados-chave de uma equipe? No Google, todos os OKRs são públicos. Você pode comparar seus resultados com o de cada um de seus colegas no diretório de funcionários. Talvez isso pareça intimidante, mas a ideia é ajudar todos os membros da equipe a entenderem que estão trabalhando por um objetivo maior. Se você trabalhasse na empresa, poderia, por exemplo, procurar os OKRs de um colega de trabalho e mudar de ideia a respeito dos seus para o próximo trimestre. Esses resultados não são utilizados pelo Google na determinação de promoções, mas podem ser benéficos para que os colaboradores ou funcionários avaliem seus próprios ritmos de trabalho. Ficou interessado e está pensando em adotar os OKRs no seu negócio? Saiba que o processo deve começar de cima para baixo, com a equipe executiva definindo os objetivos da organização. Talvez metas trimestrais não sejam o ideal para a sua empresa e, portanto, você pode estruturá-las em intervalos mensais. Ou seja, como você está iniciando numa metodologia nova do OKR, então seria interessante você definir o acompanhamento, as análises no intervalo menor do que tradicional metas que são analisadas trimestralmente. Como o Google define suas metas? Interessante essa pergunta. Além de definir objetivos e resultados-chave anuais e trimestrais, o Google repete o processo em diversos níveis organizacionais. Todas as equipes, os gerentes e os funcionários têm suas próprias OKRs. E todos esses players trabalham juntos para manter a empresa no caminho certo. Segundo a apresentação feita pelo próprio Crow, e que você pode conferir aqui, todos os funcionários devem ter algo entre 4 a 6 OKRs por trimestre. E no final, eles são classificados de acordo com os resultados-chave que alencaram para si mesmos. Numa escala de 0 a 1, o objetivo não é que todos os funcionários obtenham a pontuação máxima em cada resultado-chave, mas sim algo como 0,6. O que acontece é que, se você receber 1, provavelmente criou um resultado-chave de baixa complexidade. Por outro lado, os funcionários que ficam abaixo do 0,4 precisam se reexaminar, descobrir o que estão fazendo de errado. Se voltarmos ao exemplo de Crow e do Brugger, poderemos aprender com seus resultados-chave e verificar o quão bem ele conquistou seu objetivo. Mais à frente, nos outros módulos, você vai entender melhor como que é feito esse cálculo, com essa nota, igual foi mencionado aí, 0,6, 0,4. Mais à frente, nós vamos te orientar como que você pode definir e classificar para chegar numa pontuação que você possa classificar como baixa complexidade, como resultado satisfatório ou não, ok? Falar em eventos na indústria, por exemplo, foi algo fácil. Nessa categoria, ele conquistou 1. Já no caso dos processos DMCA, sua nota foi um simples 0,4, o que era de se esperar. Ainda segundo Clow, a classificação não deve levar mais que alguns minutos e funciona como um reflexo do desempenho de cada membro de uma organização. KRs são SMART, essa ferramenta que é usada no planejamento estratégico e também no desenvolvimento na metodologia OKRs.
O S do SMART significa específico. Então surge a pergunta: foram bem definidos e todos podem entendê-los? O M do SMART, mensurável. A pergunta: consigo mensurar seu progresso? Letra A do SMART, alcançável. E a pergunta: é realmente possível realizá-los? O R, relevante. E a pergunta: são importantes para o propósito da empresa? E por fim, o T da palavra SMART é temporal. E a pergunta: estabeleci um prazo para alcançá-los? Então, são perguntas essenciais para se fazer quando estiver definindo os objetivos. Então, só reforçando, será que o meu objetivo, eu posso fazer a pergunta e tenho resposta a ela, foram bem definidos e todos podem entendê-los? Será que está claro? Será que todos podem entender esse meu objetivo? Segundo, consigo mensurar seu progresso? Eu consigo realmente tirar dele indicadores, mensurar o progresso desse meu objetivo? É realmente possível realizá-lo? Será que eu vou conseguir realizá-lo? Vou conseguir cumprir com aquele objetivo? São importantes para o propósito da organização ou da empresa? Então, deve-se pensar nisso. E eu estabeleci um prazo para alcançá-lo, porque tem que ter um prazo para que você possa administrar o seu tempo a fim de buscar concluir e realmente chegar no resultado para com o objetivo. Então, é muito importante estar atento a essas perguntas quando você estiver desenvolvendo, criando seus objetivos dentro da metodologia OKRs. Este slide tem como objetivo ajudar você a entender um pouco mais sobre a ferramenta SMART. Então, o que são metas SMART? Metas SMART são metas construídas de forma a se considerar 5 atributos, que são o específico, mensurável, atingível, relevante e com tempo determinado, que são as siglas da palavra SMART. Então, só recapitulando, específico, o que deve ser feito e colocado claramente. Mensurável, será fácil medir se a meta é alcançada ou não. Atingível, a meta é realista? É possível de ser alcançada? No que se refere a relevante, a meta apoia e está alinhada com os objetivos da equipe e dos negócios, ou seja, da organização? E por fim, time bound, que é temporal, com tempo determinado, ou seja, o objetivo ou a meta tem prazo, intermediários e final estão realmente bem claros, incluídos? Então, são importantes esses pontos, né, esses 5 atributos. Agora também, os 3 maiores benefícios da aplicação das metas SMART. Primeiro, aumento da produtividade. Segundo, garantia de foco. E terceiro, maior facilidade para a aplicação de feedbacks. Então é importante meditar nessas informações para que, quando você for estabelecer os objetivos, realmente você já comece de uma forma clara, seguindo as orientações. Tá bom? Vamos, a partir de agora, considerar cada atributo do SMART. O S, específico. O primeiro elemento para a construção de uma boa meta é considerar que ela deve ser específica. Fuja de más interpretações, tanto da sua parte como da parte da sua equipe, e especifique o máximo possível a sua meta.
Vamos analisar o seguinte exemplo. Meta errada, vender mais. Essa meta é não específica, pois pode significar muitas coisas diferentes dependendo de quem interpretá-la. Para fugir desse erro, na hora de construir sua meta, seu objetivo, tente responder as seguintes perguntas: o que eu quero com essa meta ou com esse objetivo? Quem é responsável por ela? Onde ela deve ser realizada? Como ela será batida? Por que ela existe? Então, são perguntas chaves para ajudar você quando for definir os objetivos, ou seja, as suas metas. Assim, já podemos deixar nossa meta de uma maneira bem mais específica do que era anteriormente. Meta específica. Minha equipe de marketing irá aumentar em 80% as vendas online no nosso site porque queremos aumentar nossa presença online durante o exercício 2020. O que eu quero com essa meta? Aumentar as vendas online. A outra pergunta: quem é responsável por ela? Minha equipe de marketing. Onde ela deve ser realizada? Online. Como ela será batida? No nosso site. Por que ela existe? Porque queremos aumentar nossa presença online. E qual o prazo? Durante o exercício de 2020. Viu como ficou fácil? Se você conseguiu responder essas 6 perguntas, vai ser demonstrado que com essas respostas que você realmente definiu corretamente o seu objetivo, ou seja, a sua meta. Beleza? M. Mensurável. Já dizia Peter Drucker, um dos gurus da administração moderna, que o que não pode ser medido não pode ser gerenciado. Portanto, depois de especificar nossa meta, devemos ser capazes de mensurá-la. Para fazer suas metas SMART, você deve responder as seguintes perguntas: quanto é o resultado esperado da minha meta? Quanto tempo será necessário para realizá-la? Continuando a construir a nossa meta do exemplo anterior, teremos um resultado mais ou menos assim. Meta mensurável. Minha equipe de marketing irá aumentar as vendas online em 200% no nosso site no primeiro trimestre de 2020, porque queremos aumentar nossa presença online. Quanto é o resultado esperado da minha meta? Aumento de 200%. Quanto tempo será necessário para realizá-la? 3 meses, primeiro trimestre de 2020. A. Atingível. De nada adianta construir uma meta que é impossível de ser atingida. Os efeitos dessa meta serão devastadores para você e para sua equipe, que ficarão desmotivados em correr atrás de batê-la. Portanto, quando construir suas metas SMART, é extremamente importante deixar a meta mensurável, mas de forma que os números dela possam ser atingíveis. A nossa meta de exemplo: minha equipe de marketing irá aumentar as vendas online em 200% no nosso site no primeiro trimestre de 2020, porque queremos aumentar nossa presença online. É extremamente difícil de ser batida se levarmos em consideração que é necessário um crescimento de quase 67% ao mês em apenas 3 meses para bater essa meta. Para construir uma meta atingível, você deve, primeiro, analisar o seu histórico e dizer se a meta é atingível. Segundo, conversar com a equipe ou pessoa responsável e verificar se a meta é factível. Então é importante estar atento a estes pontos.
ok? Digamos que no nosso exemplo, ao analisar o histórico, vimos que seria impossível chegar nesse número de 200% ainda mais no primeiro trimestre. Então, refazemos a meta para ela ficar assim: meta atingível. Minha equipe de marketing irá aumentar as vendas online em 20% no nosso site no primeiro semestre de 2020, porque queremos aumentar nossa presença online. Ok? Então, a meta ficaria assim, que seria uma meta atingível. R de relevante. Uma meta, para ser relevante, deve impactar diretamente o seu negócio de modo que você consiga provar facilmente que ela trouxe algum tipo de resultado. Alguns exemplos são: primeiro, aumento de faturamento; segundo, aumento do número de clientes; e terceiro, diminuição de custos. Portanto, olhe para os números importantes do seu negócio, tente vincular uma meta a algum desses números. Tome cuidado com metas que não são relevantes e não levam a lugar nenhum. Toda meta a ser batida deve ser justificada com algum número importante para a operação da empresa. Logo, não se esqueça: metas SMART devem ser relevantes e impactarem o seu negócio. No nosso exemplo, podemos vincular facilmente a nossa meta aos objetivos da empresa, como aumento de faturamento e aumento do número de clientes. Observaram? Dessa forma, podemos dizer que a meta, o objetivo, ele se tornou relevante. T. Temporal. Uma meta sem prazo é uma meta ou um objetivo que nunca será batida. Portanto, sempre associe uma meta a um período de tempo que ela deve ser realizada. Se você seguir os passos corretamente, na própria etapa de definir a meta como mensurável, você já deve ter definido um espaço de tempo para realizá-la. De qualquer modo, revise a meta com a equipe ou pessoa responsável a cumpri-la e verifique se o prazo está condizente com a realidade. E nunca se esqueça, preste atenção: por mais que a meta tenha um número fixo a ser batido, como, por exemplo, vender 100.000 de um determinado produto, sempre deixa registrado um prazo. No nosso exemplo, minha equipe de marketing irá aumentar as vendas online em 20% no nosso site no primeiro semestre de 2020, porque queremos aumentar nossa presença online. O prazo está bem definido e a meta deve ser batida até o fim do primeiro semestre. Stretch Goals. O conceito de metas elásticas trabalha com uma construção bilateral da estratégia de atingimento dos objetivos. Ou seja, os funcionários têm abertura para propor novas formas de atingir determinado objetivo da companhia ou da equipe. Desta forma, somado à desassociação da remuneração variável, o funcionário sente-se motivado e desafiado a buscar novas estratégias para atingir determinado objetivo. Isto gerará um histórico importante de aprendizado para a sua companhia. Atenção, mantenha o equilíbrio. Nem toda meta deve ser um stretch goal. É importante não apenas considerar os desafios, mas também a realização do colaborador ao ver seus objetivos sendo atingidos. Metas desafiadoras não são impossíveis de serem realizadas. Então, é muito importante esse ponto, porque você tem que motivar, você não pode criar uma barreira ou dificultar. Então, as metas têm que ser desafiadoras,
tá? E realmente que elas possam ser cumpridas. KRs desafiadores. Quando enfrentamos desafios, a busca por inovação e renovação de conceitos é intensificada, gerando um ciclo de aprendizagem constante para os funcionários. Para atingir máxima performance com a metodologia, recomendamos o uso da grade abaixo para mensurar seus resultados-chave. 100%, quase impossível de ser alcançado. 70%, o que queremos alcançar é uma meta desafiadora, mas alcançável. 50%, há um certo progresso, mas não é o suficiente. 0%, não houve progresso. Exemplo de KRs. Objetivo: ser líder no Brasil. Key Result: alcançar a marca de 100 mil usuários, aumentar a receita recorrente em 50%, garantir um NPS acima de 75%. Alguns exemplos de KRs para ajudar você neste curso. Deste ponto em diante, vamos considerar tipos de KRs, ok? Agora nós vamos detalhar um pouco mais alguns tipos de KRs. O primeiro que vamos considerar é o KR de valor. Estes resultados-chave são construídos com base em uma métrica específica, retratando uma alavanca de valor para a empresa. Por exemplo, uma empresa de software tem como um de seus objetivos dominar o mercado. Como poderíamos estabelecer um indicador de valor neste caso? Para ganhar espaço diante de outras empresas, é importante que existam cada vez mais pessoas utilizando o sistema. Pensando nisso, um bom resultado-chave de valor seria ter 500 mil usuários no sistema. KR de qualidade. Pensemos no objetivo anterior, dominar o mercado. Poderíamos oferecer um trial para todos e nenhum deles pagar pelo uso do sistema. Entretanto, ter muitas pessoas testando o sistema não é o suficiente. É importante, portanto, ter uma métrica que prove que os leads são qualificados para o objetivo definido. Neste caso, um indicador interessante seria ter ticket médio de 1K, conceituando o usuário. São clientes que pagam para ter o produto. Não devemos pensar apenas no valor total adquirido, mas sim na qualidade do progresso. KR de eficiência. Este tipo de KR indica se o processo será feito da melhor maneira utilizando menos tempo e ou recursos. Pensemos no seguinte objetivo: ter clientes satisfeitos. Um resultado-chave de qualidade, por exemplo, seria ter 80 tickets resolvidos no segundo trimestre. Como podemos medir sua eficiência? Sugerimos o seguinte KR: resolver 100% dos tickets em menos de 20 minutos. Assim, indicamos qual é o tempo ideal de atendimento para deixar os clientes felizes ou satisfeitos. Milestone. Os KRs baseados em milestones medem o cumprimento de entregas de projeto e atividades essenciais para o progresso da empresa, como lançar o novo dashboard. Não há meio termo no milestone, mas sim tudo ou nada, 0 ou 100% de performance. Recomendamos que sejam convertidos em KRs de valor, se possível. Então essa imagem ela mostra como que é o check-in. Então tá aí, fazer check-in, KR milestone, último valor do check-in, 0. Valor da meta, 1. Progresso, não iniciado, em andamento, concluído.
e o status deste processo. Então é interessante estar avaliando, e conforme mencionou no final do slide, que recomendamos que sejam convertidos em KRs de valor, se possível. Exemplos: valor: ter 300 mil usuários no software. Qualidade: ter no máximo 2 bugs por código. Eficiência: corrigir bugs em até um dia. Milestone: implementar processo de chatbot no sistema. Erros mais comuns na construção de KRs. Então, o que você vai observar deste slide em diante são erros que realmente são comuns acontecerem na construção de KRs. Então, é bom você estar atento para que isso não ocorra quando você for desenvolver seus objetivos e seus KRs. Beleza? Erros mais comuns na construção de KRs. Objetivo: ser líder no Brasil. KR: realizar uma análise de mercado a cada 3 meses e transformar 10% dos leads em prospects no semestre. Erro 1. Existem duas métricas em um mesmo KR. A. Realizar uma análise a cada 3 meses e B. Transformar 10% dos leads em prospects. Erro 2. Existem dois prazos, ou seja, um KR para ciclos diferentes. Letra A, 3 meses, B, semestre. Erro 3. Um KR não necessariamente será igual no próximo período. Ao escrever a cada 3 meses, você deve cumprir sempre a mesma meta. O ideal seria no trimestre ou nos próximos 3 meses. Podemos dizer também que é um erro atrelar OKRs a bônus. Ao atrelar diretamente aos bônus ou remuneração variável, de maneira geral isso é ruim, pois trava o processo, fazendo com que os funcionários, ao invés de pensar em objetivos e metas audaciosas, pensem diretamente em algo que eles sabem que vão atingir, ao invés de algo que possa ser disruptivo. Outro erro é resultado-chave como atividade. Por natureza, a primeira coisa que pensamos quando temos uma meta é pensarmos o que iremos fazer para atingi-la. Porém, os resultados-chaves precisam ser resultados e não atividades, projetos ou coisas relacionadas a esforço. Outro erro: objetivos top-down. Os objetivos e resultados-chave são 100% definidos pela liderança. A ideia é que alguns objetivos venham da liderança, mas que as equipes consigam e possam criar seus próprios OKRs, se baseando nos objetivos das áreas e ou da empresa. Resultados-chave com indicadores de saúde. Os resultados-chave não devem conter indicadores de saúde do seu negócio. Sabe aquele indicador que está bom há meses? Ele não deve estar no OKR. Aqui devemos ter apenas indicadores que queremos melhorar e impactar o negócio. E por fim, um outro erro: não realizar reuniões de check-in. Um dos erros mais comuns e mais perigosos na utilização do framework é de não realizar as reuniões de check-in. A reunião permite um alinhamento e acompanhamento contínuo, garantindo sucesso na entrega dos resultados. Objetivo: ser líder no Brasil. Vamos ver alguns exemplos de KRs. KR 1. Fazer 50 ligações. Erro: esta é uma métrica de esforço. É uma tarefa, não um KR. O resultado-chave seria realizar número X de vendas. Segundo KR:
Alcançar a marca de 10.000 curtidas no Facebook. Erro. Esta é a chamada métrica de vaidade, uma vez que o número não impacta de forma relevante para o objetivo. Terceiro KR, aumentar a qualidade do produto. Qual erro? Não pode ser mensurado. Deste ponto em diante, nós vamos considerar KRs não são tarefas, ok? Então, vai ser importante deixar isso mais claro, porque KRs não são tarefas. É muito comum que, nos ciclos iniciais, as empresas criem uma lista de tarefas nos resultados-chave, ao invés de indicadores de performance. Um KR não é algo que você produz, mas sim o resultado de uma atividade. Os OKRs promovem uma cultura focada em desempenho, não em atividade. Isto é, definem se o sucesso foi alcançado ou não. Não adianta cumprir todas as tarefas e não haver progresso. Para garantir resultados de alto impacto, foque no propósito final, não nos meios para chegar lá. KRs não são tarefas. Então, analise essa figura e por que podemos dizer que KRs não são tarefas. Objetivo: vender como um louco. Dono: George Vendas. Então, o objetivo pode ser o mesmo a cada ciclo. Resultado-chave: aumentar as vendas do produto X em 5%. Dono do KR: José, do departamento de vendas. Também implantar 100% da campanha promocional do produto Y. Dono do KR: Maria, do setor de produto. KR com responsáveis diferentes para atingir o mesmo objetivo. Então você pode observar que tanto aumentar as vendas como implantar 100% da campanha promocional estão relacionadas ao objetivo vender como louco. Quando nós vamos na coluna tarefas, então nós vamos ver aí, a primeira sequência de tarefas está relacionada ao resultado-chave aumentar as vendas do produto X em 5%. Então essas tarefas são entender o portfólio de produtos, mapear clientes e regiões com maior potencial, analisar Google Analytics e canais de divulgação e elaborar estratégia com a equipe de vendas. A próxima sequência de tarefas está relacionada ao resultado-chave implantar 100% da campanha promocional do produto Y. Então, as tarefas são selecionar produtos que irão compor o portfólio, finalizar a arte do produto, contratar fotógrafos para as peças que irão para o site, analisar preço e montar catálogo de produtos. Então, nesta coluna, tarefas, o que tenho que fazer para concluir o KR? Então, seria uma pergunta a ser feita. Então, nesse caso, você deve elaborar planos de ação e estratégias para que você possa cumprir com os seus KRs. Chegamos ao fim do módulo 2. Preparamos um quiz com algumas perguntas para reforçar o seu entendimento. Então pedimos que, por favor, responda o quiz. E assim que você responder o quiz, estarei te aguardando no módulo 3. Ok? Então responda o quiz. Nos encontramos no módulo 3. Ok? Tchau, tchau.